Vamos começar falando da origem do nome Olimpíadas. Para isso vamos ter que voltar um pouco no passado, mais precisamente na data de 776 a.C. A realização dos jogos ocorreu na cidade de Olímpia, e por isso o nome Olimpíadas. O primeiro atleta a vencer uma prova de Olimpíadas teria sido Cobreu, e a prova era de corrida. Mas como surgiram as Olimpíadas? Bem, de acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas. O filho de Zeus teve que executar um trabalho forçado, limpando os estábulos de Aldes, rei de Elis. Ao término dessa missão, Hércules teria criado os jogos em Olímpia para celebrar sua façanha. Contudo, os primeiros registros são somente de 776 a.C., quando os atletas começaram a vencer e ter seus nomes registrados. E os objetivos das Olimpíadas? Tinha algum naquela época? Na verdade, sim. Naquele período, eram realizados em homenagem aos deuses gregos, sendo que Zeus era o mais homenageado. Além disso, os jogos eram realizados com a intenção de promover a amizade e a integração entre os povos. Você pode estar se perguntando, como deveria ser os esportes naquela época? Na antiguidade, as práticas esportivas não se pareciam com as que conhecemos hoje. Em razão disso, eram vistas como práticas pré-esportivas. Algumas eram úteis para a sobrevivência do homem, como corrida e a caça. Outras eram mais um tipo de preparação para a guerra, como esgrima e as lutas, mas havia modalidades como pentatlo e provas hípicas. Em relação às premiações nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, apenas os campeões eram premiados e recebiam uma coroa de louro. Inclusive, ela está presente na cabeça do carinha da cédula de R$1, que na verdade não é um cara, é uma mulher. Mas enfim, quando os atletas se tornaram campeões olímpicos, eles celebravam vitória em nome principalmente da honra. Mas infelizmente o espírito olímpico começou a ter um declínio, segundo os autores da época. Isso se deu à mudança de status de cidadão, que também eram soldados, para súditos. As disputas duraram de 776 a.C. até 393 d.C., quando o imperador romano Teodoro I se converteu ao cristianismo e ordenou a proibição de todos os festivais pagãos, terminando então a antiga tradição olímpica após quase 12 séculos de existência. Mas não se preocupa não, que tem mais por aí. O espírito olímpico que havia sido esquecido ressurgiu, graças ao barão de Coubertin. Charles Fred Pierre, considerado pai da Olimpíada moderna. Motivado pelo ideal da educação através do esporte, Coubertin queria propagar seu uso como um instrumento de aproximação entre os povos, em benefício da paz. A célebre frase "o importante é competir" é atribuída ao barão francês. Coubertin planejava a primeira edição dos Jogos para 1900, em Paris, durante a Exposição Mundial. Mas o rei Constantino da Grécia ficou tão empolgado com a ideia de recomeçar a competição no mesmo país em que havia terminado 16 séculos atrás, que conseguiu organizá-la em 2 anos. Em 6 de abril de 1896, começava em Atenas, na Grécia, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. A abertura daquelas Olimpíadas ficariam marcadas por causa da improvisada frase que o rei Jorge I usou: "Declaro abertos os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas". A frase se tornou marca registrada para todas as cerimônias de abertura e seguintes. Nas Olimpíadas de 1896 participaram 285 atletas de 13 países nas provas de atletismo, ciclismo, luta, ginástica, halterofilismo, natação, tênis e esgrima, que era a única que admitia profissionais na época. Um fato interessante é que as mulheres não podiam participar dessas Olimpíadas devido às suas supostas fragilidades físicas e emocionais. Por fim, as mulheres só iriam poder participar das Olimpíadas em 1900. Cara, se você está pensando em sair desse vídeo, fica aí, porque vamos te mostrar que mesmo com toda a organização das Olimpíadas, de tempos em tempos acontecem alguns fatos inusitados. Resolvemos aqui listar alguns deles para você. Já imaginou se atrasar para as Olimpíadas? Isso aconteceu com os velocistas Ray Robson e Ed Reyes, favoritos ao pódio em 1972. Por causa daqueles 5 minutinhos a mais, eles perderam a disputa das semifinais e foram eliminados. Você teria coragem de disputar uma Olimpíada sem saber nadar? Pois bem, nas Olimpíadas de Sydney, o nadador Eric Mossambani, da Guiné Equatorial, aprendeu a nadar com apenas 6 meses antes da competição. E detalhe, ele nunca havia competido em uma piscina olímpica. O resultado foi que ele quase se afogou e fez um tempo 3 vezes maior do que os dos vencedores. Nas Olimpíadas de Atenas de 2004, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima estava prestes a cruzar a linha de chegada e vencer a prova, quando um ex-padre vestindo saiote o segurou, impedindo que ele ganhasse. Vanderlei ficou com a medalha de bronze, mas por sua determinação em continuar, ele recebeu a medalha Pierre de Coubertin, considerada uma grande
de honra atribuída pelo comitê. Esportes que não fazem mais parte das Olimpíadas: nado sincronizado individual, cabo de guerra, corda de escalar, balão de ar quente, esse aí eu não sabia que tinha não, duelo de pistola, cara, natação com obstáculos e mergulho à distância. Patos no caminho. Foi isso mesmo que aconteceu em Amsterdã. Durante a prova de remo, o australiano Henry Pearce teve que parar para não atropelar uma família de patos que passava pelo local. O lado bom é que ele ainda venceu a prova e ganhou a medalha de ouro. Outro fato que marcou as Olimpíadas de Amsterdã foi o ressurgimento da tocha olímpica. A chama olímpica, referência ao fogo que queimava em homenagem à deusa Hera durante os Jogos de Olímpia, não surgiu nos Jogos de Atenas. Somente em 1928, nos Jogos de Amsterdã, foi que o fogo olímpico ressurgiu. Nas últimas Olimpíadas de 2016, disputadas no Brasil, a seleção brasileira comandada por Neymar conseguiu um feito histórico. Diante do Maracanã lotado, a seleção brasileira conquistou pela primeira vez a medalha de ouro no futebol nos Jogos Olímpicos, diante de uma decisão contra a Alemanha. O jogo terminou empatado por 1-1 e foi para a decisão por pênalti, sendo o nosso querido menino Ney o cobrador de pênaltis que marcaria a história do Brasil. Vai dar aquela paradinha dele. Deu, partiu, bateu, acabou! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro! Brasil! Brasil! 5-4 nos pênaltis. O Everton vestiu a roupa do Tafarel. Foi lá para pegar.